Eu converso agora com os nossos comentaristas, aliás, com o Luiz Felipe Dávila está conosco aqui, né, sobre justamente essa tentativa do governo de retomar a cobrança sindical. O Dávila, você tinha feito menção a isso, e ontem, num jantar do Arthur Lira, o presidente da Câmara com empresários, promovido lá pelo jornal digital Poder 360, ele deixou muito claro, isso não passa no Congresso, porque é querer mexer na reforma trabalhista, que já deixou muito claro que não tem imposto sindical. É uma reação da Câmara a a essas pautas completamente desatinadas do governo federal? Boa tarde, Piotr, e a toda a nossa audiência do Prós e Contras. Olha, atitudes do governo demonstram três coisas preocupantes. A primeira é um desrespeito ao Congresso Nacional. Afinal, o Congresso Nacional aprovou uma reforma trabalhista em 2017 e acabou com o imposto obrigatório sindical. Então, um governo que quer enviar um projeto contestando uma decisão soberana do Congresso está desafiando o que foi decidido em maioria absoluta pelos representantes do povo. A segunda coisa mostra que esse governo não se preocupa com o trabalhador, ele se preocupa com o corporativismo sindical. Por quê, Piotr? Três pontos importantes. Se preocupasse com o trabalhador, por que dar ao sindicato o monopólio do poder de negociação? O trabalhador é incompetente? Ele não tem capacidade de negociar? Ou isso precisa ser feito apenas pelo sindicato? Segundo ponto, por que a unicidade sindical? Por que você é obrigado a se filiar a um único sindicato? E se você não gosta desse sindicato porque ele não está atendendo ao seu interesse, você não pode ir para outro sindicato. Por que não ter concorrência, competição no mundo sindical, como tem no mundo empresarial? Né? E, por fim, essa legislação cria um constrangimento à pessoa que não quer pertencer ao sindicato. Ou seja, se você não quiser pertencer ao sindicato, Piotr, você tem que escrever uma carta de próprio punho, ter hora marcada para apresentar, é para constranger as pessoas que não querem contribuir. Ou seja, este é um governo que governa para o corporativismo e não para o trabalhador brasileiro. Luiz Felipe, vamos lá. E são ideias do século passado. Essa ideia de sindicato que ainda é defendida pelo Luiz Marinho, pelo governo do presidente Lula, é um sindicato do século passado. Se a gente reclama, por exemplo, de outras coisas que já não cabem mais nesse século, que até o século passado, digamos, eram de um jeito ou de outro aceitas, essa visão sindical completamente perdulária, completamente fora de época, ela não cabe mais nesse mundo de hoje. Por que o governo insiste? Ele insiste nessa lógica de tutela do trabalhador, sendo que sindicato, convenhamos, há muito tempo não mostra a que veio, não traz benefício para o trabalhador. E o trabalhador, claro, evoluiu, percebe por que ele quer um sindicato, se o sindicato não faz o mínimo que se espera dele. É verdade, Piotr. É, sim, uma ideia obsoleta que já acabou em todo lugar e o Brasil a gente continua a insistir. Mas o que Lula faz? É o velho populismo. Ele faz um gesto para dizer que está defendendo o trabalhador e passa o ônus para o Congresso Nacional derrubar. E aí ele lava as mãos, diz assim, você vê, eu defendo os trabalhadores, mas o Congresso conservador brasileiro trabalha contra os interesses do trabalhador. É o velho populismo. E enquanto isso, Piotr, a pauta que interessa para o país, que é a retomada do crescimento econômico, a segurança jurídica para atrair investimento privado, nada, zero. É só jogar para a plateia. Mas é o que dá um povo que vota em populistas. Dávila, eu tenho mais um minutinho, mas eu preciso abordar um assunto que você trazia aqui, um comentário dias atrás. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também voltou a falar da necessidade, o governo, queira ou não, ele vai ter que debater a reforma administrativa. É um alento, né? Graças a Deus, tem alguém de bom senso no Congresso Nacional. A reforma administrativa, Piotr, tem duas coisas fundamentais. Primeiro, toda burocracia no mundo que entrega serviço de qualidade eficiente tem uma burocracia guiada pelo princípio da meritocracia, ou seja, valorizar as boas pessoas, o bom policial, o bom professor, o bom médico, esse precisa ser valorizado. Não pode ter um plano de carreira, né, Piotr, que você sabe muito bem, que é só por tempo de serviço, ou seja, o competente ou o incompetente, aquele que pendura o paletó na cadeira e vai embora, não faz nada, ambos vão chegar ao topo da carreira por causa desse critério terrível
que prejudica a prestação de bons serviços. E a segunda coisa, a reforma administrativa é fundamental para tocar num ponto que este governo não trata, que é a redução do gasto público. O presidente Arthur Lira sabe muito bem que, se não enfrentar essas questões, nós vamos ter dois problemas. Primeiro, o inchaço da máquina pública no momento que o Brasil precisa conter despesa pública. E segundo, que nós vamos continuar a prestar serviço de péssima qualidade para a população, porque nós temos uma burocracia desqualificada. Portanto, a reforma administrativa valoriza o bom servidor e ajuda a reduzir despesa pública. Arthur Lira está correto. Luiz Felipe Dávila, obrigado mais uma vez.